Começamos agora mais uma edição do Contracapa, esse programa semanal que traz escritores e escritoras mineiros ou que tem uma relação com Minas Gerais para poder falar sobre a sua obra, sobre a sua vida, contar um pouquinho sobre o que os motivou a escrever e também sobre novos projetos. Eu sou tio Flávio e hoje eu converso aqui com a escritora e professora Nayara Noronha. Nayara, seja bem-vinda. Obrigada, tio Flávio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Contracapa. Bom, antes de falar, da gente começar especificamente, eu vou falar para vocês que quem quiser nos acompanhar nas plataformas digitais do jornal Hoje em Dia e na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV, fique à vontade, porque estaremos lá todas as quintas-feiras às 19 horas. Mas também na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Bom, a Nayara Noronha, ela é escritora, professora e pesquisadora da UFMG. Filha, que é o livro que ela vai falar aqui, da editora Sete Letras, foi seu primeiro romance. Eu acho que já vem alguma coisa por aí, alguma ideia já está sendo escrita para ter um novo livro que a gente vai saber já já. Mas esse livro, com ele, ela foi semifinalista do Prêmio Jabuti. Ela é coordenadora do projeto Lili, que é literatura livre, que leva autoras para serem discutidas, lidas em presídios femininos. E ela também nasceu na cidade de São Paulo, mas tem uma ligação forte com os parentes, em Dores do Indaiá, que Isso. você falou, que é uma cidade muito gostosa, perto de Luz. Isso, você conhece, Dores? Conheço, já dei palestra lá. Ela é doutora em administração lá por São Paulo, na FGV, é mestre e bacharel em administração pela Universidade Federal de Lavras, pela UFLA, e é professora hoje da UFMG. Então nós vamos conversar aqui com a Nayara, que tem várias histórias para contar sobre esse livro Filha e sobre a sua vida. Nayara, então aqui é um bate-papo mesmo. O Contracapa é o seguinte, o nome desse programa é porque é como se eu pegasse um livro e não soubesse nada dele. Então eu vou te perguntando coisas para que instigue a curiosidade dos nossos leitores, dos ouvintes, dos telespectadores, para poder lerem o livro. Mas antes de chegar no Filha, que é o seu primeiro filho, você tem 2 filhinhos ou 2 filhinhas também, 2 gatos, meus meninos. Como é que chamam? Tito e Lenu. Ah, pois é. Então esse aí é o seu terceiro. Não sei quem que vem primeiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua relação com Minas Gerais. Você tem parentes lá em Dores ainda? Então, na verdade, assim, é difícil. Assim, eu nasci em São Paulo, mas os meus pais são de Dores do Indaiá, então eu morei em São Paulo até os 13, 14 anos, São Paulo capital. Meu pai era um trabalhador que foi tentar a vida em São Paulo e eu e meu irmão nascemos lá. Mas eu me mudei para Dores com 14 anos, então eu morei também em Dores. Assim, o livro tem um pouco disso, desse contraste de uma pessoa que é do interior de Minas e que vai para São Paulo tentar a vida. Então, eu sou paulistana, mas eu tenho um coração mineiro. A minha mãe já é falecida, mas meu pai mora em Dores do Indaiá e a minha família toda é de Dores do Indaiá. E hoje eu moro há mais tempo em já morei mais tempo em cidades de Minas, hoje eu moro em Belo Horizonte, do que o tempo que eu permaneci no estado de São Paulo. Então, no meio a meio, eu estou há mais tempo em Minas do que em São Paulo. Pois é uma experiência boa também, morar em São Paulo, porque é outro ritmo, Eu brinco que já morei em tudo quanto é tamanho de cidade, assim, Dores tem 15 mil habitantes, São Paulo é a maior cidade do Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer doutorado de sanduíche em Londres, hoje eu moro em Belo Horizonte, mas eu já morei em Passos, eu fui professora do Instituto Federal durante 10 anos, em Passos, morei em Lavras, onde eu fiz a minha graduação e o meu mestrado. Eu já rodei bastante no estado de Minas. E aí vem uma curiosidade, você está muito ligada à área, sua formação à área de administração, à área de ciências econômicas. Mais ou menos, assim, dentro da administração existe um campo que a gente chama de estudos organizacionais, que é uma perspectiva mais crítica, assim. Então, por exemplo, no meu doutorado eu estudei a organização socioespacial da favela de Heliópolis. Então, dentro da administração, as pessoas têm muito uma ideia da administração enquanto empresa, mas a administração estuda instituições, organizações como um todo. Eu, por exemplo, estudei organização socioespacial.
Então, dentro do campo da administração, a gente consegue explorar, de uma perspectiva crítica, outras instituições, como no momento atual eu estou estudando as instituições, né, carcerárias e a interface com a literatura lá dentro. Então, embora a minha formação seja uma formação de ciências sociais aplicadas, né, eu sempre tive um viés muito mais crítico de qual é o papel das organizações na sociedade do que uma formação funcionalista, gerencialista, assim. Excelente. Mas me fala, onde entra a literatura nisso? Pois é, eu também me perguntei muito tempo isso, assim, né? Dentro da literatura, a gente consegue explorar muitas questões sociais, assim, né? Então, a minha tentativa hoje é de explorar, a partir da literatura, questões de interface com o mundo do trabalho, com organizações, né, privadas de liberdade, a partir, né, da literatura. Eu dou aula também do que a gente chama de administração gerencialista, mas nas eletivas eu tento explorar essas questões sociais. Então, por exemplo, tem um livro que é muito interessante, chama Supridores, do José Farella, não sei se você já teve a oportunidade de ler, que ele vai discutir sobre periferia, sobre relações de trabalho, sobre oportunidades de trabalho, sobre tráfico. Então, é um mercado informal, um mercado de trabalho que dá muito para se discutir dentro do campo da administração. Então, eu tento fazer um pouco essa interface. E também com a extensão, assim, a universidade ela não é só o viés do ensino, né? Ela é um tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, eu pesquiso cidade, que é uma continuação da minha tese, e aí agora eu estou estudando cidade e literatura, a organização da cidade a partir de literatura. Eu tento, dentro das minhas aulas eletivas, puxar um pouco essa reflexão social das organizações e da organização social a partir da literatura. E agora, na extensão, eu tenho esse projeto, né, que é o LILI, que chama Literatura Livre, que é um projeto de extensão da universidade, que eu faço uma discussão, que é outro dos meus temas de interesse, que é recorte de gênero. Eu faço uma discussão sobre autoras mulheres em presídios femininos, fazendo esse projeto de extensão. Atualmente, hoje a gente está só na unidade de Vespasiano, né, que é o Centro de Referência a Gestantes Privadas de Liberdade, mas nosso interesse é em pensar mais esses métodos e conseguir estar em outros espaços do cárcere gerando mais remissão. E a universidade ocupando esse espaço, assim, né? Uma vez que as meninas que estão ali privadas de liberdade não podem estar na UFMG, a UFMG vai até esse espaço, dentro do possível, criar esses espaços de discussão, reflexão social. Assim. Eu acredito muito no papel da extensão. Eu brinco que dentro dessa tríade, assim, eu acho que eu sou muito mais professora e extensionista do que pesquisadora. Eu gosto muito da atividade de extensão na universidade, assim. E como que a gente percebe que a literatura impacta a vida das pessoas mesmo, né? Porque a gente tem uma distância da literatura. E quando eu falo para você da face ou das ciências sociais aplicadas, a gente fala muito da questão de que, estou debruçado ali nos números ou pensando na organização como um todo, mas a literatura está por trás de tudo, né? Sim. Ou está no meio de tudo, ou está à frente de tudo. A literatura reflete a sociedade, assim, né? Então, claro, com o lúdico, com a ficção, com a possibilidade de criação, que eu acho que muitas vezes esse tempo do capital nos tira, né? O tempo do produtivismo nos tira a possibilidade de criar, mas que a literatura faz isso, né? Ela, a partir de pensar possibilidades de mundos, às vezes fantásticos, inclusive, ela reflete no final o que é a sociedade. Então, se a gente vive hoje numa sociedade produtivista do capital, mais do que nunca as organizações, refletir criticamente sobre as organizações faz sentido. Para a gente, inclusive, pensar a forma de organizar a sociedade que a gente gostaria, né? Ótimo. Pensar novos caminhos. E como surgiu, como nasceu a filha? Mas filha não fala sobre isso, assim, não, né? Isso aqui, na verdade, foi uma curiosidade, né, porque a gente sempre fala, a pessoa é matemática, né, fez o curso de matemática, graduou-se em matemática e virou, hoje, escritor. Na verdade, a literatura está presente em tudo e deveria estar presente mais e a gente ter ciência que ela está presente. Mas era só uma curiosidade, porque o tanto de trabalhos que a Nayara tem, desenvolve e pesquisas também, fazem com que ela tenha uma visão mais ampla ou diferenciada daquilo que ela está vivenciando e até escrevendo. E aí eu queria saber justamente, porque também filha não tem nada a ver com encarceramento, não. Né? Nada sobre isso. A gente entra agora numa outra, eu brinco, numa outra Nárnia. Na verdade, a gente tem múltiplos papéis, assim, né? Eu acho que o meu primeiro papel, acho que o principal é ser leitora. Gosto muito de ler, acho que ler é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. E durante
eu tenho uma formação acadêmica, né, longa, assim, né, só entre graduação, mestrado, doutorado, foram 10 anos, eu nunca abandonei esse hábito de leitura. Uma coisa que a gente ouve muito na universidade é, eu não consigo mais ler porque, de fato, tem uma carga de leitura de teoria social, né, é grande. Mas eu nunca abandonei a literatura, eu sempre estive ali lendo. Nos meus momentos de descanso de leituras acadêmicas, eu estava lendo literatura. Uhum. E aí, em 2017, quando eu terminei o doutorado, eu cansei, assim, de estudar de teoria social, da coisa... Falei, não, eu quero dar um tempo. Eu já era professora do Instituto Federal, e aí eu voltei para... Eu fiquei um tempo afastada para fazer o doutorado, então eu voltei para Passos, então eu fui morar numa cidade do interior, o tempo no interior é um pouco mais... dá para fazer mais coisas, né? E aí eu comecei a resgatar textos que eu sempre escrevi, eu sempre tive o hábito de escrever diário e tal, fui resgatar textos e coisas que eu já tinha escrito. E falei, acho que eu vou dedicar um tempo a tentar brincar de escrever literatura. E aí, cidade do interior é isso, né? A gente sempre vai no mesmo lugar. Eu sou uma pessoa que confesso que eu sou uma sorveteira, assim, eu adoro tomar sorvete. E aí eu tinha uma relação de sempre ir na mesma sorveteria e tinha uma moça grávida lá, que era uma atendente, que infelizmente eu esqueci o nome dela, mas eu nunca esqueci o nome da filha dela, que ia chamar Rebeca. Essa moça estava grávida e ela estava atendendo a gente. E aí passou na outra semana, 1, 2 semanas, ela não estava lá e eu pensei, o neném nasceu, né? Eu falei, a Rebeca nasceu? E aí me contaram que a neném tinha nascido morta. E eu fiquei muito impactada com isso, porque até então, eu não tenho filhos, né? Eu nunca fiquei grávida. Eu nunca tinha parado na possibilidade para pensar que uma criança podia nascer morta. Isso era uma coisa que nunca tinha passado sequer na minha imaginação. Eu fiquei muito impactada com a morte dessa criança. E eu fiquei obcecada com esse tema. Assim, comecei a pesquisar sobre, e aí comecei a ver que as pessoas não falavam sobre natimorto, aí eu descobri que tinha um termo específico para uma criança que nasce morta, que é natimorto. E eu fiquei obcecada, e aí a veia pesquisadora veio, assim, e comecei a pesquisar sobre. E o jeito de conseguir lidar com isso foi começar a escrever sobre. E aí eu comecei a imaginar se tivesse acontecido comigo essa morte, assim, né? Essa moça que o neném dela nasceu morto, eu nunca mais vi. Ela não voltou a trabalhar na sorveteria e eu perdi totalmente o contato. Você não teve nem jeito de dar a ela um livro, por exemplo? Não, eu não tive jeito nem de perguntar nada sobre ela. Depois disso a sorveteria fechou, coisa no interior também é isso, né? Nem sempre perdura por muito tempo. Mas eu fiquei obcecada com ela e aí, como eu não consegui voltar para ela, eu imaginei uma história possível. Então, filha nasceu de uma vontade de escrever literatura, de sair um pouco da escrita acadêmica, que é a minha escrita mais treinada, né, de 10 anos de formação, e a partir de uma coisa que eu não imaginava, que foi um golpe, eu fiquei obcecada com esse tema e comecei a pesquisar. Mas apesar do disparador de filha ser o luto de um natimorto, no final das contas, filhas é sobre uma relação de mãe e filha. E aí isso, eu não sou mãe, mas eu sou filha, né? Então, acho que isso também me fez pensar muito sobre diferenças geracionais entre eu e minha mãe, entre essas mulheres, né? Assim, minha mãe é uma mulher criada no interior, eu tive a oportunidade de morar em cidades múltiplas, né? Então, comecei a pensar sobre isso. Então, o enredo de filha, ele não é uma autoficção, é uma ficção, ele parte desse luto de natimorto, mas ele é permeado também por relação de mãe e filha. E que aí sim eu parei para refletir e pensar sobre a minha mãe, as minhas tias, a minha avó, sobre essas mudanças geracionais que eu acho que no interior são muito sentidas, né? Assim... Agora, só interrompendo um pouquinho que a gente está explorando o livro, você estava falando aí sobre essa questão de acadêmico, né? Os textos mais acadêmicos, que você usa autores, você cita, você usa né, as normas da ABNT. É difícil migrar para um romance, você já foi de cara para um romance. E esse romance já foi de cara para o Jabuti. Foi uma sorte, né, gente? Não foi sorte. Não, tem muita gente boa escrevendo, assim. Mas a gente tem que reconhecer que a literatura é boa, que a sua escrita é boa. Eu tenho essa dificuldade da escrita acadêmica para traduzir isso aí ou para passar para um outro formato. Você já teve mais fluidez nisso? Não, eu fiz cursos, muitos cursos. Assim, eu fiz uma pós-graduação de escrita e criação que eu acho que me abriu muito caminhos, assim. E uma coisa muito legal que a literatura me deu foi grupos de pessoas
escritoras também, escritoras iniciantes, que se ajudam muito. As pessoas leem o texto um do outro e na leitura do outro, o seu texto cresce muito quando você está aberto a ouvir o que o outro tem a te dizer. Então, não foi uma coisa tão natural. Eu fiz muitos cursos, eu treinei muito, eu escrevi muitas versões do livro, ele passou por muitos leitores, por leitura crítica, todo um processo longo, mas também não foi tão difícil, eu acho, pelo sentido de que um bom escritor, antes de tudo, é um bom leitor. Então eu aprendi muito com os autores que eu admiro, assim. Tem um livro que chama eu acho que é Como Ler como Escritor, da Francine Prose, que é isso, você vai explorando os textos dos outros escritores e lendo e aprendendo com eles, assim. Então, mas foi um trabalho longo, assim, tanto que eu comecei a escrever esse livro em 2017, ele foi publicado em 2022. Então, nesse meio tempo teve muitas versões, muitas escritas, muita gente leu. Eu tive sorte de construir uma rede de apoio entre escritores e leitores que me ajudou a crescer muito como escritora. E eu ainda acho que eu tenho muito que crescer como escritora ainda, né? Esse é o primeiro. Como eu disse, tem uma coisa, claro, eu reconheço o meu esforço, o meu trabalho, mas tem uma coisa de sorte porque tem muita gente boa escrevendo, assim, muita gente que está com muitos livros bons, porque esse livro foi publicado pela Sete Letras, que é uma editora média, assim, né, independente, não está ainda tem algumas livrarias, mas não está em todas as livrarias, não tem uma grande distribuição, mas tem muito autor bom que a gente não conhece porque não está nas grandes editoras. Exatamente. Que não chega nas grandes editoras. E é isso que a gente faz aqui nesse programa, é tentar descobrir, trazer as pessoas que têm uma escrita maravilhosa, que têm obras já publicadas que são fantásticas, mas que não são comerciais, elas não estão aí na editora, porque chegar numa editora também é difícil, né? Super difícil. Numa livraria é difícil, numa editora é difícil. É muita gente escrevendo, né? Tem muita coisa boa e tem muita coisa que é lida que não tem tanta qualidade literária, mas o marketing, o comercial faz com que estoure, né? Mas tem público para todo mundo também. Eu acho que isso é uma coisa que a literatura me ensinou, assim. Ao contrário dessa lógica da administração, que é muito da competição, na literatura tem espaço para todo mundo. Tem gente interessada em ler sobre diversos temas, né? Assim, tem nichos específicos, né? Então, uma rádio que eu trabalho tem duas pessoas que falam sobre OVNIs, né? Não é algo que me interessa, mas tem sobre gastronomia e por aí vai. Tem muita coisa, muita gente, né? Interesses, tem muita coisa boa sendo escrita. Vale a pena sair um pouco do que é o óbvio e dar oportunidade para outras pessoas, assim, serem lidas. Agora vamos voltar para Filha. Já que você despertou essa curiosidade, dizendo da onde que foi, né, disparada essa sua ideia aí, como é que passa esse livro? Como é que vai desenvolvendo esse livro? Então foi a sua observação daquele caso, a partir daí você começou a pesquisar sobre natimortos. Isso. O livro é dividido em 3 partes e são 3 mulheres, né? A Helena, a Estela e a Esther. A Esther, assim, a Esther é a neném morta, né? Não é um spoiler, tá, gente? Porque a primeira frase do livro é "sou uma avó sem neto", então já começa a partir desse disparador. Então o livro vai contar, na primeira parte, a versão da Estela, que é a avó, que não teve essa neta, né? Que é a mãe da Helena, que precisa lidar com esse luto da filha enlutada. E que é uma inversão da morte, porque a gente espera que a pessoa mais velha morra antes e a criança viva muito, né? Então ela vai refletir, a partir da morte da neta, a própria vida e a relação dela com a filha, com a Helena. E aí, na segunda parte, a gente muda, quem conta a história agora é a Helena, que é a mãe enlutada, que volta para casa da mãe dela durante o período de licença maternidade sem a filha, e vai refletir sobre as expectativas de ter tido ou não, né? No caso, a filha ter nascido morta, mas ela ao mesmo tempo teve uma filha, e lidar com esse luto, estando no lugar agora de filha de novo, não mais, né, de mãe. E aí a terceira parte é um diálogo entre crianças que, aí eu não posso contar senão vou dar spoiler, mas também entrelaça essa questão da Esther, né, que é a criança que não nasceu, com a Estela e com a Helena. Tem essa brincadeira de todas os personagens ser com a mesma letra, com a letra E, assim, isso é uma coisa muito comum no interior. A minha avó, o único nome que é real, tem uma personagem que é a avó que chama Elzira. A minha avó chamava Elzira e todas as irmãs dela tinham a letra E. E aí eu quis manter essa brincadeira de colocar todas as personagens com a letra E em homenagem à minha avó. Mas, basicamente, o livro vai contar essa relação de mãe e filha a partir desse luto de alguém que é mãe, mas também não é porque a criança nasceu morta.
Quando você fala dessa criança que nasce morta e da mãe que tem... A mãe tem o direito a todo o processo da licença maternidade? Sim, ela é mãe, assim, né? Tá. É porque a criança, ela chegou a nascer, né? Aham. Então, ela tem um certificado, ela tem um atestado, uma certidão de nascimento e de óbito juntos. Sei, nossa. Então, ela tem os dois. Então, ela tem o direito de licença maternidade, que foi algo que eu descobri também nessa pesquisa, porque é pouco falado sobre natimorto, é pouco falado sobre essa perda. Na época que eu fiz essa pesquisa, que foi em 2017, 2018, tinha algumas matérias de jornal, assim, né, dessas matérias mais longas, tipo BBC tinha alguma coisa, documentários, mas não tinha muitas coisas escritas na literatura, assim. Relação mãe e filha é muito explorado na literatura agora, acho que tem muitas mulheres escrevendo sobre maternidade, mas sobre natimorto na época eu não tinha encontrado muito, assim. Então eu descobri isso, eu descobri que mãe de natimorto não pode doar leite, tem uma cena que é isso, né, porque como chegou no último mês, chegou a nascer a criança, ela produzia leite. E aí não pode doar porque pode ter alguma coisa de infecção, cruzamento, né? Então foi algo que eu não sabia também, que tem essa coisa do natimorto. E ia carregar a cicatriz, né? Porque esse neném nasce, como ele estava morto, ele foi obrigado a fazer uma cesariana. Então você tem todo o procedimento e você tem que aguentar essa dor, esses pontos, mas você não tem um bebê ali dentro. São coisas que a gente não para realmente para pensar, não. Essa questão da cicatriz, ela é real, é uma física, marca, uma marca e para ela sempre. é muito simbólica também, muito, né? Tem uma simbologia muito grande. Como é que é a volta para o trabalho? Porque ela chegou a voltar para o trabalho, né? Eu não exploro essa volta, eu exploro só ela chega, essa segunda parte, ela no interior, na casa da mãe, né? Como eu comentei, ela volta para casa da mãe no interior de Minas e ela mora em São Paulo. E aí ela chega a voltar em São Paulo, o livro vai até essa parte dela voltar em São Paulo e aí ela vai refletir, tipo assim, como tocar a vida em frente agora, né, assim, porque aí a gente volta para a primeira discussão lá do tempo do capital. Você precisa trabalhar, você precisa voltar a fazer as coisas. Eu não chego a explorar isso, mas dá esse duplo sentido, assim, de que ao mesmo tempo que ela quer voltar a ter uma vida, quer sair desse lugar, ao mesmo tempo é uma dor muito grande, como que você faz para, né, seguir a vida em frente. Mas ela segue. A gente pode falar que o livro fala bastante sobre luto? Fala, mas eu acho que fala mais sobre mãe e filha, assim. Eu acho que fala mais sobre essas diferenças geracionais, assim. Principalmente porque eu quis explorar isso do interior de uma mulher, que no caso é a Estela, né, que faz o papel da mãe da Helena, de uma mulher que não saiu da cidade, do interior, e que a vida dela foi dedicada a criar as filhas, ao marido, a filha, a casa, no contraste de uma filha que foi para a cidade, para São Paulo, né, que foi estudar, foi construir outra coisa, e que quando tem uma filha, não tem também. E aí tem até uma frase do livro que ela fala, até no luto a gente desencontra, porque a Helena, a Estela nunca perdeu uma filha, porque a Helena e a Luísa estão vivas, e a Helena também nunca perdeu a mãe, assim, então tem esse contraste, assim, do que se espera do amor. Mas, claro, o luto, ele tá permeado nisso, assim. É o disparador, tem essa questão da mãe tá envelhecendo também, então a Helena volta para o interior e vai viver esse luto, mas ela também percebe a mudança que é na vida da mãe, desse cotidiano pacato do interior. E também tem um luto de um cachorro da família, assim, né, que aí também a Helena ver a dor da mãe ao perder esse animal que substituiu, entre aspas, filhas, porque isso é uma coisa muito forte no interior, né, de Minas, acho que no interior do Brasil como um todo. As cidades são muito pequenas, os filhos precisam sair das casas. Vão para estudar, vão estudar e vão trabalhar, fazer suas vidas, né? E aí também quis explorar um pouco isso, assim, a Estela ficar sozinha em casa e as filhas irem ganhar o mundo. E aí, de repente, a filha volta, mas volta num lugar enlutado, né? Então... É interessante que você trabalha essa questão do luto não reconhecido, né, de várias formas, o natimorto, o luto de pet, o luto de um animal, Sim. né, que isso pauta hoje, porque são coisas que a gente não fala. Se a gente já não fala sobre a morte em si, essas mortes não reconhecidas, como a gente diz, né, elas não são pautadas mesmo. Agora, para poder dizer, porque você está contando aí, eu não te conheço, não conheço a sua história, conversamos um pouco e... Tem alguma relação entre você e o livro?
Sim. Você saiu de casa, foi para São Paulo, sua mãe ficou, Sim. né? Quando você escreveu o livro, você ainda tinha sua mãe viva? Eu brinco que quando eu escrevi esse livro, né, eu falava com a minha terapeuta assim, minha mãe vai me odiar, ela nunca mais, nunca vai me perdoar, assim. E aí, por muito tempo eu fiquei pensando, será que eu publico esse livro enquanto minha mãe tá viva ou não? Mas publiquei e ela leu, ela gostou. Inclusive, esse livro é o livro que eu dei de presente para minha mãe, assim, eu não tenho mais outras cópias, eu fiquei com a dela. E aí eu publiquei esse livro em julho e minha mãe faleceu em outubro. E eu fiquei muito feliz dela ter tido a oportunidade de ler, assim, porque eu acho que o livro, ele é uma homenagem, no final das contas, às mulheres que foram importantes na minha vida, que é a minha mãe, a minha avó e a minha tia, assim. Minha mãe só tem uma irmã. Então foram essas 3 mulheres que me permitiram ter a liberdade, por exemplo, de ir embora, assim, né? Eu acho que a escrita desse livro me fez ver que o que eu tinha... Porque mãe e filha tem essas rixas, né? Assim, principalmente mulher, tem esse atrito. As rixas que eu tinha com a minha mãe me fez perceber que ela teve que abrir mão de muitas coisas para me permitir ser quem eu sou hoje, assim, né? Para me permitir que eu fosse embora, para permitir que eu fizesse as minhas próprias escolhas que ela talvez, por questões geracionais, sociais, ela não teve as mesmas oportunidades de escolhas que eu tive, né? Assim, minha família é uma família bem tradicional mineira, né? Minha mãe dedicou a vida dela a criar eu e meu irmão. Ela trabalhava, e ela abriu mão do trabalho para ser mãe, para cuidar da gente. Então, eu acho que o livro me fez fazer as pazes com ela, nesse sentido de muitas coisas que quando eu era mais nova eu não entendia e que na escrita, ao criar uma personagem que não é ela, mas tinha muito dela também, me fez fazer essas pazes de entender que muito de quem eu sou foi porque ela abriu mão de quem ela era, assim. Então, acho que nesse ponto o livro tem muito de mim, assim, né? Embora não seja uma autoficção, às vezes sempre é também, né? Não é, mas sempre é eu também, acho que tem de alguma esse maneira. distanciamento é tão difícil também, né? Porque acaba entrando um pouquinho de nós, né? Em cada coisa que a gente escreve. Mas muita gente me escreveu falando, nossa, como que foi pra você ter perdido o neném? Eu nunca fiquei grávida, nunca tive essa experiência, não sei ainda se quero ou não quero ser mãe. Mas a parte da relação eu sempre vou ser filha, né? Então, isso sim, de fato, permeou. E o título do livro foi de última hora, assim, o livro ia chamar Avó Sem Neta. E aí depois é que eu entendi, né, em várias leituras, várias sugestões, várias pessoas que eu entendi. Não, o livro, na verdade, no final das contas, sobre essa relação de mãe e filha, inclusive da filha que morreu, né? Também esse papel ótimo. que permeia todas as ficou ótimo. O nome muito direto, né? Eu gosto de nome curto, eu confesso. Nossa, eu tenho uma dificuldade com nomes curtos, eu preciso trabalhar isso mais. Dificuldade de encontrá-los, de pari-los. O próximo livro não tá com nome curto ainda não, mas eu tô querendo mudar, porque tá muito longo pra mim. Tudo vai acontecendo, né? Olha, nós temos só mais 1 minuto. Passa muito rápido, eu falo muito também, Não, daí é uma delícia. Mas eu queria que você falasse, nesse 1 minuto, sobre essa sua nova ideia. O que está vindo por aí? Então, eu trabalho em muitos projetos, como você viu, assim. Eu tô trabalhando em 2 livros agora, um de não ficção. Acho que eu tô querendo fazer as pazes com o meio acadêmico e tentar escrever literatura de não ficção a partir de tantas pesquisas legais que eu já fiz ao longo da minha vida, né? Então, esse é um projeto. E eu acho que o próximo livro, que é de ficção, eu não teria como, nesse momento, eu não escrever sobre essa relação que eu tô tendo com as mulheres presas, assim. Então, excelente. Mas não de uma perspectiva de uma literatura que o pessoal chama de literatura do cárcere, porque eu acho que tem muita gente que escreve de um lugar que eles viveram, mas num lugar de fora, assim. Então, a ideia eu ainda estou trabalhando nesse livro, mas a ideia é escrever sobre a partir da visão de uma filha de uma presidiária, assim, de alguém que ficou do lado de fora e que sofre esse impacto de uma pessoa privada de liberdade. Assim, como a gente fala muito sobre o quanto, e é difícil de fato, né, o quanto é difícil estar privado de liberdade, mas essa privação de liberdade, ela interfere também em quem está do lado de fora, nas famílias, nas pessoas que deixam de conviver com aquela pessoa privada de liberdade. E é algo que eu tenho pensado muito, assim, ainda mais que eu estou numa unidade que é de mulheres grávidas e puérperas, né? Assim, essas crianças, depois de fazer 1 ano, elas voltam para suas famílias
Às vezes a família principal não pode receber, né? Porque está desestruturada, então vai buscando, né, um avô, alguma coisa assim. Alguém que possa receber ali, assim, da família. Primeiro tenta a família, assim, né? Esses primeiros níveis. Mas o que eu fiquei impactada é, essa criança ficou 1 ano o tempo todo com a mãe presa. E depois tem um rompimento total dessa relação, né? Pelo tempo da pena ainda a ser cumprida. O quanto que é também violento com a criança perder esse laço, né? É violento ficar preso, uma criança nascer privada de liberdade, mas também é violento ficar sem a mãe, sem crescer sem essa mãe. Então eu acho que nesse momento esse é o tema que mais tem me atravessado e talvez seja sobre isso que eu preciso escrever para, assim como esse livro também foi uma tentativa de fazer, foi uma obsessão e também uma tentativa de fazer as pazes com a minha mãe. Esse tema agora, que é o tema que eu tenho estudado e trabalhado, acho que eu teria mais prazer em dar uma forma a ele na literatura do que... Também é importante escrever textos acadêmicos, Sim. Mas acho que a literatura chega a mais pessoas do que os textos acadêmicos. Só para finalizar aqui, a Nitro, que é uma agência de fotografia, fez um livro lá no Presídio de Gestantes, com fotografias, inclusive, que é maravilhoso, que ele pega histórias das mulheres, histórias reais. Você quer fazer do outro lado, do olhar de uma filha, que eu acho extremamente interessante, porque traz um olhar que a gente também não tem, né? Demora a ter. E assim, eu fico nessa brincadeira do escritor, né, de se construir um personagem e de tentar se colocar no campo... Por mais que eu vá à unidade do sistema prisional, eu não consigo imaginar o que é estar ali privada completamente de liberdade. Há 10 anos eu faço isso e 10 anos eu não consigo imaginar. Então, eu acho que eu não conseguiria construir um personagem complexo o suficiente para falar desse lugar. Por isso que é tão importante ler livros. Tem muita gente que sai do cárcere e que escreve sobre aquela realidade. Então, eu acho que já tem pessoas que podem escrever isso melhor do que eu. Agora, de novo, né, eu sou filha e eu entro lá dentro, mas eu volto para a minha realidade. Então, acho que fazer essa imaginação de criar um personagem de alguém que foi privado de conviver com alguém porque essa outra pessoa está privada de liberdade é algo que talvez eu consiga construir um personagem mais complexo, assim, né? Ok. Gente, para poder encontrar a Nayara Noronha, vocês podem ir lá no @livretras. Isso. E no Instagram que vocês vão poder encontrá-la. Nayara, obrigado por sua participação aqui. Obrigada. Não sei por que seu tempo passa tão rápido, parece que a gente nem está no interior, a gente está na capital, né? Então o tempo voou como o tempo voou na capital. Mas obrigado, esse espaço também é seu. Quando tiver os próximos livros, venha. E um abraço para Cris Ituaçu, que nos aproximou, que nos apresentou para que ela pudesse estar aqui hoje. Obrigada, Flávio, pelo convite. Espero que todos gostem do Contracapa e do livro Filha. E obrigada pela Cris também, que fez essa ponte. Foi um prazer conhecê-los. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!